Professor, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Fiquei com dúvida. Quando que eu usarei o teste de Dunkel? Quando o de Dunkel como se diz, é praticamente a mesma coisa. Então tá, então vamos lá, né? Então, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pergunta, então, vamos ver se o pessoal está entendendo o que ele falou. Quando usar o teste de Duncan, né? Duncan, Isso. se o Tuque é bem semelhante. É uma excelente pergunta, Luiz Felipe. Porque é o seguinte, se você for olhar bem, alguns testes são muito parecidos, tá? Se eu olhar, por exemplo, eu falo de alguns aqui, mas nós temos muito. Nós temos, por exemplo, da DMS, o teste DMS, o teste de Bonferroni, Tukey, Duncan, né? Que mais? Student Newman Kills. Eles são muito semelhantes. Muda muito pouca coisa entre eles, né? Principalmente na formulazinha, são muito parecidos. Aí, quando usar um, quando usar outro? Bom, aí tem a ver com o tipo de análise que você está fazendo, né? Algumas das análises, isso aí é muito bom você prestar atenção, principalmente quando você tem, é, principalmente assim, observar o coeficiente de variação do seu experimento. Em alguns casos, em algumas situações, o coeficiente de variação, ele naturalmente ele é muito alto, certo? O coeficiente de variação, às vezes, é muito alto e é só porque alguns tipos de características ele tem essa habilidade, né? Então, principalmente quando você está trabalhando com dados reprodutivos, dados cuja a influência do ambiente é muito alta sobre a planta ou sobre o animal, é uma tendência ao coeficiente de variação dar muito alto, valores altos, né? A gente considera valores altos de coeficiente de variação acima de 20%, por exemplo, é valores muito altos, né? Então, em alguns casos, algumas situações, quando esse coeficiente de variação está muito alto, pode ser que esteja ocorrendo em um tipo de erro, que é o erro tipo 2. Eu até falei isso na sala de aula um dia, dando aula para vocês. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa situação de ocorrência do erro tipo 2, e o que é esse erro tipo 2? Né? Então, vamos falar primeiro do erro tipo 1. O erro tipo 1 é quando você rejeita H0, né? A chance de você rejeitar H0 quando H0 é falsa, tá certo? Desculpa, verdadeira, quando H0 é verdadeira. Você não deveria ter rejeitado H0, mas acabou rejeitando H0 justamente por causa da quantidade, né? Principalmente do tipo do erro que aconteceu ali, do erro estatístico, né? Aquele erro intrínseco que está lá dentro das suas análises, né? Quando existe uma possibilidade de ocorrência do erro tipo 1, quando seu coeficiente de variação é baixo, o melhor teste para você aplicar, de repente, seria o teste de Tukey. Ele é bom para controlar erro tipo 1. Quando você tem o erro tipo 2, que é o contrário do erro tipo 1, o erro tipo 2 é a chance de você não rejeitar H0 quando H0 é falso, né? Vai ocorrer normalmente quando o coeficiente de variação é muito alto. Então, o coeficiente de variação muito alto pode ser que ocorra a chance do erro tipo 2, né? E aí o Duncan é bom para fazer esse tipo de controle do erro tipo 2. Então, tu que controla bem o erro tipo 1, Duncan controla bem o erro tipo 2. Então, é nessa situação, né? Você tem que olhar um pouco sobre o coeficiente de variação, olhar. Se o coeficiente de variação deu ali até 10%, pronto, tu que resolve muito bem. Ele não é o único, existem outros, como o Bonferroni, né, como outros né, mas o Bonferroni, por exemplo, ele tem uma limitação com relação ao número de tratamentos, né? Você tem, por exemplo, o Chefé. O Chefé ele é complicado, porque ele é o seguinte, ele é bom, ele controla o erro tipo 1 e o erro tipo 2 ao mesmo tempo. Só que muitas vezes ele tem um problema que ele não é um teste muito bom para aplicar com duas médias, 2 a 2, né? Ele é um teste bom quando você aplica contrastes maiores, né? Contrastes envolvendo 3 médias, 4 médias, não aqueles 2 médias, um menos o outro que a gente faz lá, aqueles contrastes. Então, o caso do teste de Chefé, ele poderia ser usado também, mas ele, igual disse, ele não é muito bom para teste para médias 2 a 2. O Duncan é aquela situação. Teste normalmente quando testa-se o Duncan quando você tem a ocorrência do erro tipo 2, coeficiente de variação muito alto. O Dunnett, ele tem uma limitação, sempre utilizar quando tiver tratamento controle e quando você tem interesse de comparar o tratamento controle com os demais, né?
O que mais que eu tenho para falar para vocês? Aí você tem, por exemplo, o Student Newman Kills, também controla um pouco o erro tipo 1, é muito boa, ele é muito aplicável no lugar do Tukey, né? Você tem o Scott Note. O Scott Note, qual que é a vantagem de usar o Scott Note? O pessoal da agronomia gosta muito de usar o Scott Note. Ele é interessante porque ele não repete aquelas letrinhas. Então, se um tratamento saiu A, não vai ter outro tratamento que vai sair A, entendeu? Então, ele não repete. Então, ele tem essa vantagem. O pessoal da agronomia gosta demais dele. Tá? Então, tem esses testes. Nós vamos ver esses testes mais a fundo depois, quando a gente vai falando também lá nas aulas práticas, né? Aí fica mais fácil vocês observarem. Porque se eu for ficar falando de todos os testes que nós temos, a gente não consegue avançar com a disciplina, né? Então, a gente ensina os mais usados, os mais práticos, né? E a gente deixa para falar os outros quando a gente estiver falando lá nas aulas práticas, porque a aplicação deles é tudo igual, sabe? Assim, tirando o Scott Note, que é bem diferente. Os outros é bem semelhante, né? É aquela história do... Né? O que muda ali mesmo é só o Duncan, né? O Chefé e o Dunnett desculpa, o Chefé e o Tukey é muito parecido o jeito de aplicar, né? O Duncan tem aquela particularidade que você tem que ficar calculando sempre uma diferença mínima significativa de acordo com o nível de médias que você está usando. E o Dunnett, que ele é um pouco mais complicado, porque ele só pode ser comparado com o grupo controle. Então, a gente escolhe esses, mas tem muito mais testes, viu, Luiz? São vários testes, tá? A aplicação desses testes também pode ser por escolha do pesquisador, né? O pesquisador, existe gente que mesmo com coeficiente de variação alto, mesmo com ocorrência do erro tipo 2, aplica seu teste de Tukey? Tem. E ele sempre vai fazer isso. Por quê? Porque quem escolhe o teste é o pesquisador. Sacou? Então, é você, enquanto pesquisador, um dia, você vai falar, não, eu vou usar Tukey. Por que eu vou usar Tukey? Porque a maioria das revistas que eu gosto de publicar, eles gostam que utilize o teste de Tukey, né? É o mais confiável, o mais simples, então eu vou usar Tukey. Pronto, quem definiu foi você. Certinho? Aqui a gente dá uma certa ideia de quando utilizar, mas não quer dizer que é via de regra, não. Certo? Certinho, professor, obrigado. Respondido? Ou ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Mais alguém, pessoal? Bom, se não temos mais alguém, nós já estamos com 2h39, eu vou falar da prova um pouquinho. Se alguém ainda depois quiser tirar mais alguma duvidazinha, a gente continua. Pode ser? Bom, então, eu vou projetar aqui, pessoal. Bom, projetando então, né? Então, vamos lá? Pessoal, então, só para mostrar para vocês a prova, né? Rapidamente aqui. Vocês já estão vendo a minha tela, não estão? Então, aqui, se vocês observarem bem, tá assim, ó, né? Aqui tá a prova, né? Então, a prova hoje é 15/6, né? Aí tem aqui o conteúdo. O que é o conteúdo? A introdução à experimentação, né? Que são os conceitos, foi o que a gente viu na aula 1, né? Tá lembrado lá? Delineamento inteiramente casualizado, foi o que nós vimos na aula 2 e na aula 3. Na aula 2 a gente fala um pouco da parte teórica, na aula 3 a gente já fala da parte, né, mais prática de resolução de exercícios, né? Aí vem capítulo 3, teste e comparações de média, que é o que a gente viu na aula 4. E a aula 5, professor? Não, a aula 5, a gente decidiu que a gente não vai cobrar isso agora. Então, o que acontece? O que eu fiz para facilitar a vida de vocês? Como eu estou vendo que vocês estão tendo muita dificuldade com relação aos testes, eu vou cobrar só uma questão de testes e, mesmo assim, a parte teórica do teste. E essa revisão que eu acabei de falar para vocês aqui. Quando aplicar um, quando aplicar outro. Só isso, só vai ter uma questão desse jeito. É uma questão de relacionar uma coluna com a outra. Vai ter, por exemplo, um enunciado lá, e você vai ter que escolher qual teste que eu estou falando naquela situação, dentro desses 4 testes que a gente viu aí, tá? Então, é uma questão muito simples, é a única questão de testes que eu vou cobrar agora. Eu vou deixar para cobrar testes, então, na segunda prova, para facilitar a vida de vocês, porque eu vi que vocês estão com muita dificuldade com relação aos testes, certo? Então, não vai ser problema, não.
Se vocês observarem lá nos planejamentos das aulas, que a gente segue ele bem certinho aqui, estava previsto exatamente isso. Metade dos testes a gente ia ver agora, nessa prova de agora, e a gente ia ver os outros testes na outra prova. Mas aí eu vou deixar para cobrar parte de resolução mesmo dos testes quando a gente estiver falando da segunda prova. Porque até lá eu já dei aula prática para vocês, e aí vocês vão entender um pouco melhor essa parte dos testes. E aí vocês vão ficar mais tranquilos para poder fazer, tá bom? Então, é isso que a gente fez, tá? Bom, então a nossa prova começa hoje, no dia 15/6. Ela estava, né, tá até engraçado, disponível a partir de 10h30, na verdade, isso aqui está errado, né? Ela já está disponível para vocês aí, né? Já podem começar a fazer, tá? E o link também está aqui, o vídeo do Momento Signo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí. Eu tenho até que consertar esse horário aqui, que na verdade não é 10h30, é às 14h30. É porque isso aqui, o Moodle nos dá a opção de fazer exatamente o que está na, na turma da zootecnia, eu posso duplicar aqui para agronomia, fica mais fácil do que eu ter que ficar lançando, né, mais matérias aqui para você. Então, se a gente entrar aqui, tem algumas coisas aqui que são importantes. Primeiro, ó, tentativas permitidas. São 2 tentativas permitidas. Então, significa o seguinte, você vai fazer sua prova, só que diferente lá da sabatina, porque na sabatina, o que acontece? Quando vocês fazem a prova, no final a sabatina mostra, né, que qual questão você errou, qual foi sua nota, e agora isso não vai aparecer apenas sua nota no final. Então, na hora que você terminar de fazer a prova, vai aparecer lá a nota que você tirou. Não vai mostrar qual questão que você errou, nem nada, não. Eu desobstruí isso aí. Por que eu falei que eu desmarquei essa parte? Porque é o seguinte, porque é prova, né? Então, tem que ter feedback da prova aqui. Então, o que acontece? Você pode fazer uma segunda tentativa, não tem problema alguma, mas você não vai saber mais qual que você errou. Então, o que eu recomendo para você fazer uma prova boa? Você coloque um lápis e caneta aí, né, ou sei lá, e papel do seu lado, vai resolvendo as questões, por exemplo, resolvi a questão 1, e marca qual a questão que você marcou. Não adianta você marcar se eu marquei a A, B, a C, ou D ou não, porque as ordens das questões marcam, né? O próprio Moodle faz isso. Cada vez que você tentar, ele vai colocar letras diferentes nas respostas. Mas você pode escrever ali o início ali daquela questão que você marcou, né? Aí, terminada a prova, se você não tirou uma nota muito boa, você pode fazer uma segunda tentativa. Por isso que eu falo para você fazer isso do lado, com o papel do lado, ir fazendo, anotando, fazendo as questões de resolução direitinho, porque você pode revisar antes de começar a segunda prova, para ver o que você está errando, né? O que você errou aí, ó. Né? Então, é uma oportunidade, tá? Essa prova ela vai ficar aberta por 4 horas, você pode fazer isso durante 4 horas. No final das 4 horas, se você não responder ou deixar de responder alguma, ele vai considerar como como o tempo já expirou e ele vai enviar para mim tudo aquilo que até o momento onde você respondeu. Então, vai ser considerado como uma tentativa, então. Isso vai ser considerado como uma tentativa. Então, o que eu recomendo? Faça a prova naquele horário que você tenha certeza que você vai poder começar e terminar a prova. Não faça em horário de pico, às vezes, horário que você sabe que você tem um compromisso, você vai ter que parar, você vai ter que sair, entendeu? Então, você, tipo assim, entra aí para o seu ambiente de estudo, começa a fazer a prova e você tem 4 horas, o que dá 24 minutos por questões. É muito tempo, né? São 10 questões a prova, 24 minutos por questões. Dá tempo tranquilo, inclusive, de assistir a aula. Na dúvida, que às vezes eu perguntei ali, e você falou assim, nossa, onde é que o professor falou isso mesmo? Dá tempo de procurar as respostas, dá tempo de fazer pesquisa no Google. Então, você tem tempo suficiente para você fazer essa prova aí. É um tempo muito tranquilo, tá? Então, você tem só 2 tentativas, e aí eu vou pegar a média das 2 tentativas. Vamos supor que você tirou lá, às vezes, na primeira tentativa, 4, tirou na segunda, 10. Pronto, você vai ficar com 14, dividido por 2, 7. Sua nota vai ser 7. Ah, professor, na primeira eu já tirei 9. Faça a segunda? Aí é você quem sabe. Entendeu? De repente, você não quer fazer. O 9 é uma nota muito boa, né? Então, é assim que vai funcionar, tá?
A nossa prova, então, ela vai abrir agora dia 15, né? Hoje, vai abrir hoje, amanhã, dia 15, né? E ela vai fechar no dia 22, daqui uma semana, às 23 horas e 59 minutos. Tá bom? Por se tratar de prova, não dá para prorrogar prazo, não, galera. Então tem que fazer prova rápida aí, tá? Não dá para ficar prorrogando, não. Sabatina nem pode prorrogar, não, mas prova não tem jeito, né? Ficar prorrogando. Tá bom? Então nós temos finais de semana aí, dá tempo de fazer tranquilo. Às vezes queira deixar a prova para fazer no sábado ou no domingo. Então não tem problema, não, tá? Lembrando que terça-feira, às 23 horas e 59 minutos, a prova vai fechar. Vou mostrar para vocês um pouquinho a prova, para vocês verem o que eu estou falando. Então, está aqui as 10 questões da prova. A prova tem 10 questões, né? Então, por exemplo, quando tiver esses dois pontinhos aqui, é uma questão de verdadeiro ou falso, né? Então, é uma questão de verdadeiro ou falso, é questão rápida, dá para fazer, né, com resposta rápida. Então, são duas questões de verdadeiro ou falso. Uma questão onde você vai relacionar uma coluna com a outra, né? Outra questão aqui, que é uma lacuna, que você vai responder com um valor numérico, você vai resolver lá, e vai colocar lá para mim, nessa lacuna, qual o valor que você encontrou, né? Essa aqui que tem esses 4 pontinhos aqui, é questões de múltipla escolha. Então, tem as questões aqui de múltipla escolha, tem 5 questões de múltipla escolha, né? Se a gente for olhar, 2 de VOF e 2, né? A última também, que inclusive é a questão de teste de comparações de média, de associar a resposta com a sentença verdadeira, né? E uma de lacuna. Então, tem uma gama aí de tipo de questões, para não ficar aquela que sempre VOF, desculpa, múltipla escolha, que é muito chato, ficar sempre resolvendo múltipla escolha. Então, tem uma gama. Algumas questões você vai gastar muito menos do que 24 minutos, outras talvez você vai precisar de usar os 24 minutos, o que dá para você controlar muito bem o tempo aí, tá? O que mais que eu estou esquecendo? Acho que não. Então, só essa questão aqui, ó, desculpa, que é a que eu falei com vocês, que é a questão que eu vou cobrar os testes, né? Saber qual teste a gente utilizar. Todas as outras 9 questões aqui, ou é de introdução à experimentação, ou é do delineamento inteiramente casualizado, no DIC, e está muito tranquila a prova, pessoal. Não tem pegadinha, sabe? Não tem nada assim malicioso, nem nada, não. Eu fiz uma prova justa aí, para vocês poderem fazer de forma tranquila. Não é objetivo meu, de maneira alguma, fazer uma prova cheia de pegadinhas, de forma que você vá mal na prova e eu me sinto bem. Não tem nenhum interesse disso. Eu me sinto bem quando todo mundo vai bem, tá? Então, não precisa ficar preocupando assim, nossa, será que o professor está fazendo isso aqui de pegadinha, de sacanagem? Não. Resolva a sua questão com tranquilidade. Quem já foi meu aluno sabe que eu não tenho esse hábito de ficar colocando pegadinhas em prova, eu nunca gostei disso, tá certo? Então, faça sua prova tranquilamente, faça suas pesquisas se necessário, pode pesquisar, lógico, no Google, que vocês estão em casa, pode pesquisar com os colegas, pode fazer prova em grupo se quiser, cada um faz a sua aí, ao mesmo tempo todo mundo. Fiquem à vontade, isso eu não me preocupo, porque não tem como até eu me controlar isso com vocês. O que eu quero é que vocês façam a prova e resolvam ela, tá certo? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Que eu possa ajudar? Professor, Pode falar. boa tarde. Eu Boa tenho tarde. 4 horas a partir do momento que eu abri a prova, né? 4 horas, abriu, começou. Ah, sim. Não vai contar 4 horas a partir de amanhã, não, né? Não, querido, não. Ela Não, fica sim, eu aberta durante entendi. uma semana. Aí você entrou, vamos supor que você veio cá, ó, né, para você, deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Eu não sei se para mim aparece assim, mas vamos voltar aqui, ó. Acho que se eu fechar aqui, eu desativar a edição, então, aqui, ó. Na hora que você chegar aqui, clicar aqui, ó, prova 1, aí você, né, para mim aparece pré-visualizar questionário agora, para vocês não aparece isso. Mas na hora que você clicar aqui para fazer a prova, ele vai começar já a mostrar as questões da prova aí e você já vai começar a responder. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, a primeira questão, vocês estão vendo aí, ó, já de cara aqui, né? Então, lá, os dados abaixo referem ao rendimento de 5 cultivares de trigo em toneladas por hectare, experimento inteiramente casualizado, de competição de variedade de trigo. Aí a pergunta pede lá para você marcar uma questão aqui, dentre essas 4 aqui, né? Qual é
o valor da soma de quadrado de tratamento, tá vendo? Então, você vai marcar aqui qual é o valor da soma de quadrado de tratamento, tá certo? Então, vocês já notaram o seguinte, essa questão aqui, que está aparecendo 1 nessa tentativa, não é a questão 1 lá, né? Se você voltar lá, ó, se eu voltar lá, ó, essa questão aí não é 1. Olha lá, porque a 1 é uma questão de VOF, tá vendo? Então, nem sai, aquela que a gente fez era a questão 8, tá vendo? Então, tome cuidado, porque às vezes o coleguinha passa para o outro assim, eu respondi letra A na questão 1, e aí a questão 1 nem é a A do outro, entendeu? Até a questão muda. O mundo, além de mudar a ordem das questões, ele muda a ordem das respostas. Certinho? Mais alguma dúvida? Obrigado. Que isso, Caleb? Precisando, nós estamos aí. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, a gente fica por aqui, era o que tinha. Se alguém tem alguma dúvida que queira tirar em relação a alguma questão, alguma coisa assim? Não? Bom, então se não tem nenhuma dúvida de nada, a gente fica por aqui. Uma boa prova a todos, tá? Fiquem com Deus. Não deixem para fazer a prova na terça-feira à tarde, porque aí bate o desespero. Façam a prova antes, quando tiver um tempinho tranquilo aí, ok? Valeu, Combinado? Jefferson. Pode falar, Jamile. Muito obrigada. Eu estava realmente com bastante dúvida e você conseguiu sanar. Obrigada. Imagina, estamos aí, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer questão que às vezes vocês ficarem com dúvida lá, igual vocês ficaram com dúvida naquela questão da sabatina, pedir para eu dar uma revisada, pode deixar que eu reviso, pode mandar. Professor, essa questão está certa mesmo? Eu vou olhar, eu faço a questão de novo, porque errar é humano, eu posso errar, né? Não sou um Deus que não erre. Então, se tiver alguma questão que vocês olhou lá e professor, eu estou achando essa questão meio estranha. Eu vou olhar tranquilamente, com muito carinho. Vocês podem ter certeza que eu vou resolver a questão como eu sempre faço, tá bom? Professor, Boa hoje sorte a fecha uma todos. sabatina, né? Oi? Hoje fecha uma sabatina, né? Hoje fecha uma sabatina, não pode esquecer, não. Combinado. Tá bom. Tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Então, até mais. O que a gente tinha que falar, então, era isso aí.